Maravilha. Então, como o Sérgio falou, meu nome é Luiz, para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Luiz, né? Não mudou nada. Eu estudo ciências sociais, eu não sou da filosofia, então, embora alguns temas que eu vou tratar aqui sejam da filosofia, né? Enfim, ou propriamente da teologia, eu estudo ciências sociais, que, na verdade, são 3 áreas de conhecimento: sociologia, antropologia e ciência política. O meu foco maior tem sido a sociologia, que é o que eu mais gosto, mais tenho paixão de estudar, entender como funciona a sociedade, todas essas coisas eu acho genial. Eu me tornei cristão dia 22 desse mês, vão ser 7 anos, então foi lá em 2015. Cresci na igreja, tive a oportunidade de crescer na igreja, meu pai já está aqui nessa igreja desde 95, mais ou menos, se estiver enganado. Nasci em 97, então tive esse privilégio de crescer aqui, batizei em 2015, estamos aí, estou aqui no grupo no Ministério da USP, né, que é onde eu estudo também, na Universidade de São Paulo, e agora sendo treinado pelo Jeff, enfim. E tenho um grande sonho, que é ser mestre na igreja. Eu tenho até um apelido muito, que eu amo de paixão, que é mestre da lei. Aqui os caras me chamam de mestre da lei, então, né, eu acho genial isso, eu amo esse apelido. E agora eu vou passar um tema que é muito pertinente para mim, porque apologética, eu vou explicar um pouquinho disso, é uma coisa muito rotineira aqui na universidade, né? As pessoas perguntam, questionam se Deus existe, por que ele permite sofrimento, por que um Deus de amor manda alguém para o inferno, coisas assim, que são temas, alguns dos temas, né, porque é muita coisa. Eu vou abordar só 3 temas específicos, então espero que vocês consigam compreender, enfim, consigam passar bem. E havendo dúvidas, lógico, no final da aula, vocês me perguntam. Agora vamos fazer o teste do PowerPoint. Eu não sei se o Sergião está gravando, já está gravando, né? Tá, então beleza. Então vamos ver. Acho que eu vou ter que pedir ajuda para o Johnny. Ajuda dos universitários. Ajuda dos universitários. Tenta primeiro só apresentar para ver o que acontece. Que mudou um pouco o Zoom, eu não lembro exatamente onde é. Puxa. Clica aqui. Se vocês estiverem vendo, já diga alguma coisa aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Ótimo. Se não clicou direito. Deixa eu ver. Maravilha. Vocês conseguem ver? Todo mundo vendo, né? Maravilha. Ainda está na tela, não de apresentação. Talvez. Tá. Tenta. Estamos tentando lidar. Vocês conseguem? Perfeito. Agora foi. Ótimo. Bom, como vocês estão vendo aí, eu não sou da tecnologia, né? Sou só dos livros mesmo. Então, rato de biblioteca, esse é o apelido para os CDFs, que é cabeça de ferro. Só vivo ali lendo livro, nada de computador. O Johnny que é o que manja disso, por isso peço a ajuda dele. Bom, então, como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Antes de entrar no tema, a gente tem que discutir primeiro o tema da escola bíblica, né? Apologética, porque não sei quantos aqui conhecem esse nome doido, como disse o Sérgio, esse nome difícil, enfim, diferente, mas basicamente é o que está aí. Apologética é uma defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Então, basicamente, apologética é a defesa da fé pelo uso da razão. Então, como que a gente defende a nossa fé? Como que a gente mostra que a fé não é apenas uma coisa emocional, ilógica ou coisa do tipo? Como que a gente pode sustentar argumentos racionais do porquê que ela existe, enfim, por que ela faz sentido? Então, por isso que é a maneira pela qual os cristãos comunicam ao mundo a razão pela qual eles creem. Então, a gente usa argumentos racionais para mostrar que a fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo não são coisas ilógicas ou emocionais, mas também são características racionais que podem ser comprovadas pela razão. Ou seja, é possível mostrar que Deus existe, que Jesus viveu na Terra, o Espírito Santo atua nas pessoas através das evidências que temos disso.
Então, quais são as evidências? A gente pode tratar de várias aqui, seja através da criação do mundo, que eu acho que eu vou falar um pouco disso na terceira aula, que vai ser sobre ciência, seja através das questões morais, seja a questão sobre a verdade absoluta, que é um pouco que eu vou tratar aqui com vocês hoje, aí a própria ciência e várias outras questões que são colocadas ao cristianismo. Então, a gente pode considerar que a apologética já existia desde o Antigo Testamento, por essa escritura aqui, que é Isaías 1, essa primeira parte do versículo 18a, que é de Deus chamando Isaías para refletir. Venha, vamos refletir juntos. E o ato de reflexão é um ato apologético, porque você está usando a sua razão para você defender a fé. Então, Deus chama o próprio Isaías para refletir sobre coisas que ele iria dizer ao profeta. Então, Deus usa da razão para mostrar à humanidade a sua existência. E no Novo Testamento também há várias outras escrituras em defesa da fé. Então, tem essa de 1 Pedro 3,15, que é maravilhosa. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, essa escritura é genial. Eu me lembro desde quando eu li, quando moleque, eu falei, caracas, é isso mesmo, né? Porque quantas pessoas não vão chegar em mim na rua, sei lá, seja na minha família, na escola, na faculdade, no trabalho, que vão perguntar para você, por que você é cristão? E aí, como que você vai responder isso? Você vai responder, porque, sei lá, meus pais são... Porque essa é uma coisa, né? Às vezes é muito tradicional, né? Então, ou o que seria? Porque, sei lá, minha esposa meu marido, enfim. Por que raios você é um cristão? Então, você, conforme a Escritura, tem que estar preparado para responder essas pessoas e convencer elas sobre por que você é um cristão. Existe essa outra escritura que é bem forte de Paulo, né? Particularmente, porque ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo aqui é bem mais, eu sinto isso, bem mais duro, né? Porque ele usa essa palavra destruir argumentos. Mas esse é o ponto. Você está numa discussão, você não vai partir da discussão para agressão física. O ponto é debate. Apologética é debate. Então, você vai lá, expõe os argumentos, e a partir disso, né, usando da razão, você destrói o argumento do outro. Para o quê? Segundo Paulo, destruir todo pensamento que se levanta contra Deus e levar cativo esse pensamento. Porque acho que todo mundo que está aqui, se tornou cristão, se tornou porque o seu pensamento foi cativado por Jesus. Seu pensamento, em algum momento, em alguma coisa na sua vida, pegou a você e você pensou, uau, não tem como escapar, não tem como fugir. Aí você se entregou a Jesus, você tornou uma pessoa obediente a ele. Então, ou seja, você destrói os argumentos usando da razão e você expõe as evidências do porquê é um seguidor de Jesus. Então, se essa escritura é um pouco forte, né, caso você sinta que talvez Paulo está sendo muito duro, coisa assim, tem Pedro, que é mais suave, né? Pedro vai lá e fala assim, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, você defende a fé cristã, mas com amor, que é o que Paulo está falando também, que no final das contas você vai destruir o argumento, mas como eu coloco nessa frase aqui, a sua vida de exemplo vale mais do que 1000 argumentos. Porque se a pessoa que você está debatendo não se convencer por qualquer razão, né, ela vai se convencer pelo seu estilo de vida. Eu acho que muitos aqui também, talvez, tenham se deparado com isso na sua vida. Talvez você era uma pessoa mais cética, que é o que eu vou falar mais adiante. Talvez você é uma pessoa que duvidava de Deus e tudo mais. Mas se via uma mudança, realmente. Você via transformação na vida da pessoa que estava te ensinando. Então, talvez na sua cabeça ficou aquilo. Poxa, eu posso não estar acreditando em Deus. Eu posso, sei lá, achar que Jesus foi apenas uma personagem histórica. Mas, pelo que essas pessoas estão vivendo, parece que a coisa é muito real mesmo. E parece que faz sentido. Então, no final das contas, mesmo que você tenha todos os argumentos possíveis, os melhores do mundo, a sua vida vai ser um grande exemplo
Então, mesmo que alguém não siga Jesus, apesar de todos os argumentos, vai ser a sua vida piedosa aquela capaz de realmente transformar vidas. Portanto, ressaltando mais um ponto, apologética é a defesa da fé pelo uso da razão. Por isso que todas as 3 aulas aqui que eu vou expor para vocês é isso. Como que a gente usa a nossa razão para defender a nossa fé em Jesus? E aí a gente usa, né, das escrituras para mostrar o quê? Para comprovar que o quê? Deus existe, que a fé em Jesus é aceitável, e ser guiado pelo Espírito não é uma coisa apenas emocional, né, pela qual a gente não tem liberdade de escolha ou de pensamento, o que é muitas pessoas que não são religiosas dizem, né? Você segue porque, sei lá, você está preso no pastor, você está preso na igreja, você não tem liberdade de escolha, de pensamento. E o que a gente vai ver na Escritura, assim, você tem escolhas, você tem pensamento. Se Deus já fez isso lá atrás com Isaías, vem refletir. Eu não estou te prendendo aqui, eu não quero que você, sei lá, seja dominado dessa forma. Você tem liberdade e Deus usa e quer usar o seu intelecto para que você reconheça todas essas grandezas dele. E aí a gente entra no debate. Então, por que um Deus bondoso, ele permite o sofrimento? Essa é uma questão que muitos céticos perguntam, mas também muitos cristãos fazem essa questão. Por que Deus permite sofrimento? Né? E aí, os céticos, eles têm as perguntas que ele vem desde esse filósofo chamado David Hume. Mas aí a gente tem que entender quem é os céticos, o que é os céticos, e quem é esse cara chamado David Hume. Bom, o que é o ceticismo em primeiro lugar? É a doutrina desse constante questionamento. A sua origem vem lá do grego, que significa exame. O seu fundador é quem? Chamado Pirro, que veio lá no século IV. Então, o Pedrão aqui estava falando de Epicuro, se eu não estiver enganado, e aí todos esses caras da filosofia grega realmente explodiu naquela época, porque teve Sócrates, teve Platão, Aristóteles. Pirro, ele se assemelha a Sócrates porque ele não deixou nada escrito, então não tem nada dele, o que tem é dos seus discípulos, que é essa filosofia mais cética. Então, imagina naquele tempo, né, com todo o pensamento grego, vários deuses. Então, ele é um cara que colocou essa primeira questão, foi o primeiro a questionar tudo isso, não deixou nada escrito, mas seus discípulos deixaram coisas lá. Porém, esse pensador, né, enfim, como está aí, não deixou nada, e o ceticismo, ele vem questionando tudo, basicamente. Então, para saber sobre alguma coisa, deve-se usar o quê? Métodos empíricos, para afirmar conhecimentos. Porque para a religião, ou as religiões gregas, né, tudo era muito mágico, os deuses brigaram lá no Olimpo e fizeram o mundo, enfim, coisas assim. Então, como que a gente comprova isso, segundo Pirro? Não há como comprovar essas coisas. Então, vamos usar os métodos aqui científicos, vamos usar da natureza, vamos usar do que a gente tem, e a gente pode comprovar o que é a verdade, o que é conhecimento ou não. E aí vem David Hume, que é um cara muito tempo depois. Esse cara, ele está basicamente ali nesse período que eu vou tratar na terceira aula, que é sobre o iluminismo, que é basicamente uma corrente filosófica da qual muitos pensadores estavam se desvencilhando da religião. Então, eles estavam lá usando da razão, estava começando a perceber que o método científico explicava muitas coisas que Deus, ou a visão cristã, a visão católica, não estava respondendo. E esse cara, ele se torna muito fundamental até os dias de hoje. Mesmo que você não saiba disso, ele influencia todos nós, ele influencia toda a nossa sociedade. Eu vou mostrar isso na terceira aula, porque é a partir desse pensamento, tanto do Hume quanto do iluminismo de forma geral, que vai existir uma grande separação no Ocidente, que é a separação entre igreja e Estado. Mas não é uma coisa que eu vou falar agora, só vou falar um pouco do que o Hume ele influenciou muito nós. Então, ele foi esse filósofo escocês, viveu no século XVIII, ele se tornou célebre por conta desse empirismo radical, né, e o seu ceticismo filosófico. Ele argumentava que não existe experiência sensorial, não pode existir nada que, sei lá, esteja fora do mundo físico. Se você não sente no seu corpo, se você não sente que pode comprovar isso empiricamente, então descarta essa coisa. Porque essa coisa é metafísica, essa coisa é uma coisa muito abstrata, você está falando de Deus, mas como que você vai mostrar Deus? Então, se você não consegue mostrar Deus, esquece esse papo. Não tem isso, não existe. Por isso, não é à toa que ele cita, acho que é o livro sobre
questionamento sobre a moral humana, alguma coisa assim, que ele diz isso. Se um livro não fala de coisas sobre a nossa experiência, não fala de coisas que atingem os nossos sentidos, então o que deveria fazer com esses livros é o quê? Jogar na fornalha, literalmente, porque eles são inúteis e não prestam para nada. Então imagina, David Hume aqui, ao contrário do Pirro, o Pirro está falando de todos os deuses gregos. Aqui, Hume está bem fortemente no cristianismo. Mas, se essa ideia de religião, se essa ideia de Deus ou deuses, que ele está afirmando que não pode se comprovar, então ele está falando de todas as religiões, no final das contas, né? Porque não é só o cristianismo, mas, de certa forma, todas as religiões. Então, por isso que Hume é um cara radical e influencia muitas pessoas até os dias de hoje. E por isso que o ceticismo é importante, porque ele vai... Muitas dessas questões, elas são colocadas no cristianismo até os dias de hoje, que são questões lá desses caras, que vieram e estão aí até os dias de hoje. Então, entender eles é entender a questão do porquê Deus permite o sofrimento e como é possível a gente responder a todas essas dúvidas. Porque desde David Hume até os dias de hoje, crer em Deus passou a ser visto como uma coisa de pessoas simples, não acadêmicas, né? Visto que são guiadas pela emoção e não pela razão. Então, vamos voltar ao assunto. Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Então, já que a gente entendeu o que é apologética, já que a gente entendeu o que significa o ceticismo, quem é David Hume, como que a gente pode responder essa questão? Por que Deus permite o sofrimento? E aí vem o argumento dos céticos. Então, muito do que vem do David Hume e vários outros autores depois dele, são basicamente esses três argumentos aí. Se Deus existe, em primeiro lugar, mas não faz nada para combater o mal, isso significa que ele não se importa com os seres humanos. E aí a segunda, se Deus permite o mal, mas não consegue vencê-lo, então ele não é esse Deus todo-poderoso. E se Deus existe e permite o mal, isso só pode significar que Deus é mau. Então, esse é um pouco do argumento dos céticos. Existem mais coisas, mas talvez aqui seja as coisas principais desses autores, do porquê que eles não creem em Deus. Então, se Deus existe, mas não faz nada para combater o mal, ele não está se portando com os seres humanos. Então, é como se Deus tivesse prazer na dor. É como se Deus fosse um Deus sádico. Então, fica imaginando na cabeça dos céticos, né? Talvez Deus possa existir. Mas aí, ele está lá, sei lá, sentado comendo, sei lá, um frango assado, e aí tá jogando alguns raios nas pessoas e feliz com aquilo, né? Porque as pessoas estão, sei lá, tomando algum choque, estão tendo algum problema. E aí, na cabeça desses caras, é isso. Deus está lá, de boa, mas ele está afligindo todo ser humano e é um Deus, portanto, sádico. Mas se Deus permitiu o mal e não consegue vencê-lo, então ele não é esse Deus todo-poderoso que a Bíblia fala, né? Porque se ele é poderoso e não pode existir nada que vai ganhar de Deus. Porque pensa nisso. Se Deus é todo-poderoso, pode alguma coisa superar Deus? Não tem como. Então, na cabeça desses caras, se Deus existe, mas ele não tem forças, então ele não é todo-poderoso. Não faz sentido confiar em alguém que diz que é forte, mas no final das contas é fraco e não consegue vencer o mal. Por isso que se Deus existe e permite o mal, isso pode significar na cabeça desses caras que Deus é mau. Então, ele não é confiável. Deus não é confiável crer em Deus, porque ninguém, no final das contas, vai confiar sua segurança em alguém que não é capaz de trazer proteção. Porque você, quando criança, só imaginar isso, você estava lá, e você não sabia quem eram seus pais. Mas aí tem aquelas pessoas que estão cuidando de você. Então, provavelmente, esses caras são seus pais. É o seu pai e a sua mãe ali. Mas, se essas pessoas não demonstrassem que, sei lá, te ajudam, te dão comida, te dão segurança, muito provavelmente seria desconfiar deles. Até chegar aquele momento de ter consciência realmente, opa, eles estão me fazendo mal, eu vou fugir, eu vou para outro canto. Então, imagina, se a gente, como criança, vai crescendo, e a gente vai chegando nessas coisas, e a gente não confia naquelas pessoas que talvez poderiam nos acolher, nos dar amparo. Imagina
alguém que já tem dificuldades com Deus e aí vê que Deus talvez é mau, como que ela vai confiar? Não vai ter como mesmo. Essa pessoa vai estar longe de Deus, não vai se entregar a Ele. Então, o que significa tudo isso? Pensando nesses 3 argumentos dos céticos. A gente pode pensar, como eu coloquei aqui, sobre o apóstolo João, que Deus é amor. Então, por característica, o amor não vai trazer nenhum mal, mas apenas coisas boas. Se pensarmos nessa escritura, em tudo que Deus fez ao enviar seu Filho, por exemplo, ao criar o mundo, ao te criar, só existe amor, só existe bondade. E não é possível afirmar que Deus é mau. Então, como combatemos essa ideia de que Deus pode existir, mas não tem forças para vencer o mal? E aí vem essa escritura de Jó, que eu acho que é fantástica, que diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, mas apenas poupe a vida dele. Então, é impressionante essa escritura, porque o que Deus fez aqui? Vamos pensar. Ele não fez o mal. Deus aqui não fez o mal. Ele não enviou o sofrimento. O que Deus fez aqui foi permitir que Satanás afligisse Jó com sofrimento. Então, Deus não fez o mal, Deus não mandou o sofrimento, mas Deus permitiu que Satanás afligisse Jó. E Jó passou por um teste de fé, que é exatamente o que muitos de nós passamos, certo? Muitos de nós cristãos, quando a gente está no sofrimento, é um teste de fé. É um teste para ver se você vai estar ali, que nem aqui Jó. Vai continuar com Deus ou não? Porque logo depois dessa escritura, a mulher de Jó pergunta, né? Você não vai amaldiçoar Deus? E ele pergunta, a gente vamos aceitar só as coisas boas e não as más? Então, olha a fé desse cara. Olha o quanto que ele estava ali convicto de que não, Deus, se Deus fez isso, ele tem algum plano, ele tem algum objetivo. E, além disso, eu acho sensacional essa escritura, porque eu fico imaginando Deus respondendo a Satanás para todo mundo que está aqui. Porque eu fico imaginando o Satanás chegando em Deus e, sei lá, o Sérgio aqui, o Salomão, sei lá, a Hannah. Aí você viu como eles são fiéis? E aí o que Satanás vai dizer? Mas também, né? Sei lá, você deixa aquela biblioteca maravilhosa pro Sérgio, lógico que ele vai ficar lendo os livros lá, vai ficar de boa, né? O Brunão, não, lógico, não vai ter problema. Agora aflige ele com alguma coisa. E eu fico imaginando Deus pensando isso. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para Satanás que ele está errado. E que essas pessoas, apesar de todo o sofrimento que ele vai afligir nelas, que eu estou permitindo, essas pessoas têm fé em mim, essas pessoas vão se manter firmes. Então, a gente combate um dos pensamentos céticos, né, de que Deus criou o mal, Deus é mal, com essa escritura clássica, que Deus não inventou o mal, não fez nada disso, mas ele permitiu que Satanás afligisse Jó. E sendo que aqui foi o segundo, né, porque ele tinha primeiro tirado muitas coisas materiais, depois afligiu diretamente Jó no seu próprio corpo. Então, por fim, a gente pode pensar segundo Jesus, que é essa escritura clássica de Mateus 5,45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, aqui Jesus enfatiza o quanto que a bondade e a maldade cai sobre todos. O pensamento de que Deus faz prosperar os perversos e injustos até pode parecer real ali, em certa medida. Mas até o sucesso dos injustos pode ser o quê? Uma armadilha de Satanás permitida por Deus. Por isso que vale a pena confiar em Deus, porque o sofrimento que se passa com ele trará resultados duradouros e
reais, pois Deus não engana seus fiéis. Por isso que é interessante notar essa lógica, que confiar em Deus é igual a sofrimento, mas resultados duradouros e reais. Por isso que essa escritura é muito pertinente, de Provérbios 10, 25. Porque passada a tempestade, o ímpio já não existe. Por quê? O ímpio, ele caiu na armadilha de Satanás. Ele teve sucesso, que a gente talvez até fica lá com inveja, com ciúmes, coisas assim. Mas, no final das contas, o ímpio, ele vai cair. Ele não vai existir mais. E, segundo essa escritura de Provérbios, o que vai permanecer? É o justo. Por isso que, no final das contas, confiar em Deus é igual ao sofrimento, mais resultados duradouros e reais. Por quê? O justo permanece firme para sempre. Então, por isso que Deus não engana as pessoas. Ele envia sofrimento. E aqui, Jesus fala isso. Vai ser para bons, para maus, justos e injustos. Mas, conforme diz Provérbios 10, 25, o próprio Jesus, em outra passagem é Marcos 10, se não estiver enganado, nós vamos ganhar aqui na terra e também lá no céu. Então, aqui, um pouco do argumento acerca da maldade, se Deus é mau, essas coisas assim, acerca dos céticos. Mas aí tem um outro argumento, que é esse argumento do mundo natural, ou seja, a natureza de forma geral, né? Porque se a gente for pensar por esse lado, e a gente for tentar encontrar alguma justificativa acerca do sofrimento, a coisa piora. E a coisa piora mesmo. Então, vamos pensar aqui como os céticos pensam. Então, vem comigo, vem pensar como os céticos pensam. Se você nunca pensou, tenta imaginar um cético. Tenta pensar como David Hume. Pensa que você é o David Hume agora. Pensa que você é filósofo. Então, vem comigo para você entender essas coisas e combater esse tipo de pensamento com as escrituras. Para os céticos, Deus não existe, pois não se pode comprovar que ele existe. Sendo assim, explicar o sofrimento no mundo sem Deus se torna terrível. Mas aí por quê? Porque o mundo natural é frio e cruel. Se tem um animal selvagem mais forte que o outro, o que vai acontecer? O fraco morre. Se a tempestade vem, um terremoto, enfim, qualquer coisa do tipo, não há o que fazer. Não há para quem chamar socorro. E se você é fraco e não tem recursos, você está mais propenso para a morte. Então, é interessante aqui, porque geralmente, quando você já deve ter visto aqueles programas de TV que mostram, sei lá, um leão, as onças indo caçar algum bicho, né? Alguma zebra, algum, sei lá, elefante. E o que a gente fica imaginando? Na verdade, a gente fica torcendo para o mais fraco, né? Não sei se você torce aqui para o leão, enfim, mas geralmente a gente torce para a zebra sair, a gente torce para o elefante escapar, né? Mas isso é o que a gente deseja, essa é a nossa esperança. A gente quer que, no final das contas, o leão ele coma salada. Ele vai lá e coma mato. A gente não quer que ele come a zebra. Mas isso é o que a gente espera. Mas o mundo natural não é assim. Lógico que a TV não vai mostrar isso. O leão, às vezes ele mostra, né? Mas muito dificilmente vai mostrar o leão pegando lá a zebra e comendo e tudo mais. Então, isso deu doido. Porque nesse mundo mais natural, o sofrimento ele vai existir e não vai haver uma esperança de que a coisa mude. É o mundo natural, ele é frio, ele é cruel. Se você está ali e você é fraco, a propensão para você morrer é muito maior. Então, não há explicação para o sofrimento se a gente for buscar o seu sentido apenas no mundo natural. Porque o mundo sem Deus, pensado apenas nessa sua forma natural, não pode ser melhor do que um mundo com Deus. E o que significa isso? Pensa mais uma vez como cético, né? E aí pensa agora tentando reelaborar como um cristão. Porque se Deus não existe, mas ainda existe sofrimento, vamos tentar explicar pelo mundo natural. Será que a gente consegue alguma resposta? Além de que o mundo é frio e cruel? Não. O mundo é assim, pronto, acabou. Mas agora pensa, se coloca Deus na situação, como que fica? Será que a gente consegue encontrar respostas para isso? Será que, sei lá, as tempestades vêm, um monte de coisas acontecem, mas será que a gente consegue encontrar alguma razão do porquê que a gente sofre? E por isso que, conforme eu escrevi aqui, o mundo sem Deus, pensado apenas na sua forma, sem Deus, pensado na sua forma natural, não pode ser melhor
do que o mundo com Deus. Porque com Deus existe algum significado para o sofrimento. Com Deus existe algum sentido. Não é como no mundo natural. O mundo natural é só frio e cruel. Então, não existe estabilidade, não existe refúgio. Mas aqueles que não acreditam em Deus, né, para explicar o sofrimento a partir dessa lógica, eles não vão encontrar nem paz, nem alívio, nem esperança. Mas o que vai ter? Apenas essa consciência de que a sua vida está em perigo constantemente. O medo é permanente e você também não consegue... Você pode morrer, na verdade, a qualquer momento. Então, na lei natural, sobrevive ali o mais forte, o mais adaptado. Todas as dores e sofrimentos só revelam que a gente não tem forças para nada, que não é preciso buscar sentido também, uma vez que não existe sentido para o que é natural, porque ele é frio e cruel. Então, qual é a razão do sofrimento? Basicamente, o que a natureza deixa de explicar por ser apenas fria e cruel, Deus explica, mostrando todos os sentidos e razões do sofrimento. Então, é interessante aqui, né? Já que a gente está falando do mundo natural e a apologética, a defesa da fé pelo uso da razão, como que a gente usa as escrituras para embasar essa ideia de que existe uma razão para o sofrimento, segundo Deus, segundo as escrituras? Então, quais ideias que a gente pode combater aqui, usando as escrituras? E aí Abacuque vem como um cara perfeito. Eu não sei se você já leu Abacuque, se você não conhece esse cara, mas esse cara é chamado profeta filósofo. Então, já que a gente está muito debate de filosofia, olha só, outro cara aqui com essas ideias. E é sensacional, porque realmente Abacuque ele vai lá e questiona Deus sobre a maldade no mundo. Então, olha que ponto interessante. Ele questiona por que tanto sofrimento de Israel, por que tanta maldade. E é interessante, porque quando Deus responde para ele, Deus responde que não, tá tendo esses problemas aqui, mas é o seguinte, eu vou usar uma nação muito pior para acabar com essa galera aqui de Israel. Para acabar. E aí Abacuque fica louco, porque, mas você é um Deus justo. Você é um Deus bondoso, e você usa de um povo mau para fazer justiça. Então, assim, deu uma bugada na cabeça de Abacuque, né? E ele vai lá e pergunta de novo. E aí, o que Deus fala no final das contas? Não, eu vou usar esse povo, mas depois eu vou destruir esse povo, porque Deus não vai permitir que lá, os injustos ganhem de alguma forma. E aí, depois de tudo isso, que são só apenas 3 capítulos, nesse final, Abacuque escreve esse texto que é incrível, que é: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, aqui é impressionante, porque, mais uma vez, vamos pensar no mundo natural. Ele é frio, ele é caótico, ele é cruel. Então, tudo que Abacuque está citando aqui são coisas do mundo natural. Então, né, a figueira pode não florescer, as uvas podem não ter nada na videira, a safra de azeitonas pode ir para o beleléu. E aí? São coisas do mundo natural. Mas mesmo assim, conforme ele diz lá, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso que essa outra escritura que está um pouquinho antes, que é no capítulo 2, é fantástica. Porque ela praticamente é a tese, e aí o capítulo 3 é a síntese. O que é a fé? A fé é você crer nisso, você permanecer em Deus apesar de todos os sofrimentos. E por isso que essa escritura no capítulo 2, versículo 4, ele diz isso: o justo viverá pela fé. Essa escritura é tão importante que Paulo usa lá em Romanos. Ele cita aí uma das bases de Romanos, essa escritura. Você já deve ter ouvido falar: o justo viverá pela fé. Vem de Abacuque, olha que interessante, né? Por quê? Ele mostra isso. Apesar de todos os sofrimentos naturais, que aqui, nesse caso, está mais relacionado à terra, né? Mas, sei lá, aqui no Brasil, né, a gente vive muito do mundo agrícola. E sempre tem aqueles momentos de tempestade, alaga tudo, a gente perde safra de milho, de soja, enfim. E a gente fica ali, poxa vida, que coisa, né? São coisas muito natural. A tempestade vem, em outros lugares existem terremotos, outros lugares as placas tectônicas que batem e gera tudo isso, enfim.
o sofrimento vem, o mundo natural está aí, ele está vivo. Mas como que a gente consegue encontrar uma razão para todo esse sofrimento? Lendo Abacuque, a gente pode, talvez, ter algumas respostas. Então, Deus permite o sofrimento no mundo natural para que vejamos que somente nele é possível haver uma salvação de verdade. O ser humano não vai ser salvo pela natureza. O ser humano vai ser salvo por Deus. E aí a gente entra num outro argumento, que é o chamado argumento egoísta. Então, esse argumento é aquele de que ninguém pode entender a sua dor, que ninguém mais sente. Então, por isso que o bebê aí é um belo exemplo. Porque pensa no bebê. Ele tá lá, ele já nasce chorando, já nasce choramingando, enfim, já nasce assim, que isso, eu não queria ter saído daqui, tava tão quentinho, né? Tava tão bom vir para esse mundo frio, cruel, caótico. Que isso, não quero esse negócio. E aí, o que acontece com o bebê? Ele, lógico, ele vai espernear porque ele tem necessidades físicas. Mas aí, o bebê é muito inteligente, mesmo sendo tão pequeno. Ele sabe que, no final das contas, tá todo mundo ali paparicando ele. Tá todo mundo ali, ai, que cuticute, não sei o quê, né? Então, ele vai já entender que, opa, eu sou o centro das atenções. Tá todo mundo aqui me olhando, então eu vou tentar fazer de tudo para que eu seja suprido, eu seja o rei, eu seja o centro do universo. Mas o que acontece? O bebê vai crescendo, aí ele vai percebendo que talvez o pai não fique ali sempre, né? Aquela tia babona também não está sempre ali, e assim por diante. Então, ele vai sentindo aquela falta. E aí ele vai percebendo que, opa, o mundo não está ao meu redor. Mas aí o que acontece? Ele vai crescendo. E se os pais não disciplinam ele, o que vai acontecer? Vai gerar uma pessoa super egoísta, que vai pensar apenas no seu umbigo. Ela não vai, as crianças, esse bebê não vai pensar nos outros, não vai começar a se doar de alguma forma. Vai sempre pensar em si. Por isso que esse argumento egoísta é muito particular. Por quê? É a dor que eu sofro. É o que eu estou sentindo. Eu, como um bebê, sei lá, adulto, estou sentindo isso. Então, apesar de muitas vezes a gente não entender o sentido do porquê que a gente sofre, sempre existe um sentido. Mesmo que você não entenda isso hoje, ou, sei lá, você não entendeu lá no passado. Mas existe um sentido para a gente estar sofrendo. E essa coisa, esse sentido, talvez a gente vai notar com o passar dos anos. Como um bebê. O bebê ele só nota isso com o passar dos anos. Ele vai entendendo que, opa, o mundo gira ao meu redor, eu tenho que também crescer, eu tenho que ter autonomia e assim por diante. Né? Então, depois de ter passado por um momento de sofrimento, mesmo que a gente não entenda o porquê disso, passado este período, a gente consegue encontrar o sentido. Ou, pelo menos, algumas pessoas conseguem encontrar algum sentido para o sofrimento, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue encontrar. Nem todo mundo sabe as razões do porquê sofre. E por isso que estamos aqui, cristãos, para mostrar para essas pessoas por que essas pessoas estão sofrendo. Aconteceram talvez coisas lá no passado, traumas, sei lá, a pessoa foi traída, enfim, quantas coisas que não aconteceram. E como que a gente pode usar das escrituras para mostrar que existe alguma salvação. Então é interessante notar isso, né? Porque se ao longo do tempo a gente enxerga que os sofrimentos que a gente passou valeram a pena no passado, por que o sofrimento permitido por Deus não teria um sentido? Porque se você fosse pensar de forma cética, não existe Deus. E até essas pessoas que não creem em Deus conseguem talvez encontrar algum sentido porque sofreram, né? Imagine Deus. Imagina, pensa como Deus. Se Deus mandou aquilo, mandou o sofrimento para Jó, mandou o sofrimento para Abacuque, esses caras encontraram um sentido. O próprio Jesus, enfim, quantos personagens. Então, se Deus mandou esse sofrimento, talvez, se ele permitiu isso, é porque possa haver algum sentido ali. Então, a gente nota que sim, os sofrimentos permitidos por Deus têm um sentido que basicamente é esse, que é modelar o caráter por meio da dor. Desse modo, não será o abandono da fé, que irá resultar na superação da dor ou do mal. Ela vai permanecer existindo e atingindo todo mundo, seja você crente ou não crente. Então, isso é interessante. A dor, o sofrimento, ele vem para modelar o nosso caráter. Ele vem para nos transformar à imagem de Deus, porque é o que Deus quer de nós. Ele vai usar essas artimanhas, essas características para
nos alcançar de alguma forma. Então, como que a gente combate o argumento egoísta sobre o sofrimento? Então, a gente pode pensar o sofrimento cristão como um todo. Que essas duas escrituras eu acho fantásticas. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. E aí, 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha aqui, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Essas duas escrituras, elas comprovam o valor do sofrimento cristão. Apesar da dor, aquele que persiste vai alcançar a glória. Pode parecer distante, mas o próprio Jesus já afirmou em outra passagem que quem o seguir vai receber 100 vezes mais. E com eles perseguição também, mas na era futura, a vida eterna. Isso é Marcos 10:30. Então, existe uma razão do porquê que a gente sofre. Como que a gente entende isso como um cristão? Mas aí, a gente pode também pensar o sofrimento cristão como dentro de um todo, mas com essa particularidade, porque é uma dor sua. Então, segundo Pedro lá, 1 Pedro 5:9, resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque quase, eu acho que todos aqui já passaram por essa escritura. Porque ou você estava sofrendo muito, achando que, ai meu Deus, só eu que sofro, só eu que estou com esses problemas. Eu mesmo estou passando por isso agora, né? Ninguém me entende, né? Estou lá como bebê, chorando. Mas aí, vem essa escritura e mostra, opa, existem outras pessoas sentindo igual eu, Luiz Felipe. Olha que interessante isso, né? Então, ao mesmo tempo que ela tira essa parte egoísta, ela não está também negando o sofrimento. Ela não está negando que, para de chorar aí. Não é esse o ponto. Mas entenda que, opa, a coisa é grande, porque estamos nesse mundo espiritual, mas ele tem essa particularidade, que ele entende essa dor. Deus entende isso de nós, e tem até aquela escritura de Hebreus, que eu não sei se eu vou citar aqui, mas que Jesus, ele compreende a nossa dor. Ele é capaz de nos socorrer. Ele não é como somos sacerdotes, mas ele realmente passou por isso. Ele consegue nos ajudar. Por isso que essa escritura nos ajuda a enxergar que não estamos sozinhos. Mas como o sofrimento ele tem esse componente muito particular, né, porque é o nosso egoísmo, é a gente. A gente tem a tendência de crer que só nós estamos sofrendo e os outros não. Mas, como afirma a escritura, muitos outros cristãos, muitos outros discípulos de Jesus estão sofrendo. Então, no final das contas, mais uma vez, isso nos tira do egoísmo, bem como também deve nos motivar na esperança. Então, e apesar dessa compreensão, né, de que do mal e do sofrimento, muitos ainda podem se questionar. Porque essa pessoa foi atingida diretamente. Sei lá, essa pessoa passou por um câncer, ela perdeu alguma coisa do seu corpo, enfim. É uma dor que é mais do que simplesmente uma dor emocional, uma dor realmente física, a pessoa perdeu alguma coisa. E essa é uma coisa que atinge muito diretamente. E aí, por isso que nesse caso, Jesus é a resposta. Porque uma vez que ele veio como um ser humano, como um homem, ele sofreu como todas as pessoas. Então, mesmo sendo Deus, veio para cá e sofreu como todo mundo. E aí o detalhe, o seu sofrimento não foi como o dos mártires. Porque é comum a gente ver relatos dos mártires que sofreram sem dar nenhum pio, né? O cara foi jogado na fornalha, um monte de coisas terríveis. E o cara não disse nada. Morreu até louvando a Deus. E aí Jesus está lá e morre daquela agonia terrível, né? Bom, segundo o Timothy Keller aqui, e aqui é uma inferência, então eu não estou colocando essa coisa como convicção teológica absurdamente incrível, não. Mas, segundo o Timothy Keller, Jesus estava com Deus desde a eternidade. Então, como diz lá em João 1. E aí, no momento que ele foi crucificado, ele sentiu a perda dessa eternidade. E é como se ele estivesse eternamente longe de Deus. E por isso que a dor de Jesus foi infinita. Por isso que parece que Jesus, naquela agonia, né? A gente fica aqui no método comparativo, opa, os discípulos, morreram terrivelmente, mas sem dar nenhum pio. E Jesus
chorando pra caramba. O que é isso aqui? Bom, essa é a inferência do Timothy Keller, né? Jesus estava lá, sentiu a perda da eternidade e a dor foi infinita. Então, enfim, como eu disse, não é uma convicção teológica absurdamente que a gente tem que seguir, mas é um ponto interessante de se pensar, pensando nessa questão da comparação entre Jesus e os seus discípulos, enfim, as pessoas que seguiram ele. E por isso que o sofrimento não é em vão. E o seu componente tem esse quê de restauração aqui. E aí vem a lógica da ressurreição. Por isso que é interessante isso. Jesus ele entende a essência do sofrimento, porque ele passou por isso e ele pode nos ajudar, já que ele passou. E aí o sofrimento dele não é em vão, por quê? A sua ressurreição, ela nos traz uma restauração. Então, no final das contas, esse ponto é muito importante. Jesus ressuscitar significa que haverá e há uma restauração na nossa vida. Por que a ressurreição restaura a vida? Porque, pensa no seguinte, Adão e Eva pecaram lá, no começo. E isso trouxe o quê? Sofrimento para a humanidade. Mas a ressurreição de Jesus faz o quê? Restaura a vida que era vivida antes da queda. Então, antes da queda, não havia dor, não havia sofrimento. Portanto, a ressurreição de Jesus, além, né, de nos dar a vida, restaura em nós aquilo que ansiamos. E por isso que essa escritura de Eclesiastes é fantástica, que diz na qual Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, Deus já colocou no coração de cada ser humano esse desejo pela eternidade. E nós ansiamos o quê? Sair da dor e viver na paz. Por isso que essa outra frase do C.S. Lewis é fantástica. Lá no Grande Abismo, um livro incrível que ele diz que as coisas na Terra são pequenas fagulhas que apontam para a grande chama que é Deus. Então, esse é um ponto interessante. Porque, no final das contas, o sofrimento ele existe. Uma das razões do sofrimento é porque Deus ele está nos chamando para uma coisa mais íntima, ele está chamando para uma coisa mais profunda. E por isso que a dor ele tem esse componente de intimidade. Então, a gente está sofrendo aqui, conforme diz a Escritura, são sofrimentos leves e momentâneos. Olha que interessante, leves e momentâneos. Mas estão produzindo o quê? Uma glória muito maior, que é a de estar no céu, que é de estar com Deus. E por isso que Deus ele usa uma das razões do sofrimento ele enviar essa dor, permitir a dor, para que a gente se torne íntimo dele. Então, como que a gente combate o argumento egoísta? Vou mostrar essa centralidade do sofrimento de Jesus, mostrando, obviamente, Cristo como exemplo. A escritura que eu tinha pensado está aqui mesmo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2,18. Essa escritura realmente é incrível, porque todo sofrimento, por essência, causa dor. Então, Jesus, que sofreu inúmeros problemas, compreende a nossa dor por essência. Por essência, Jesus compreende isso. Ou seja, ele não precisou passar exatamente pelo que você está passando agora, ou pelo que você já passou ou vai passar na vida. Mas ele compreende a sua dor. E por ter passado pelo sofrimento, Jesus tem a capacidade de quê? De nos socorrer. Portanto, Jesus é um ser no qual a gente pode confiar, visto que ele passou pela experiência da dor humana. Então, não é como os céticos pensam, Deus, ele não pode ser confiável porque ele é mau. Não, Deus não é mau. E segundo, enviou o seu próprio filho para passar pelas dores aqui, para que a gente, por meio de Jesus, tivéssemos confiança, tivéssemos salvação. Então, a gente quebra os céticos aqui. Os céticos estão quebrados. E essa outra escritura é fantástica para mostrar a centralidade de Jesus, a centralidade do sofrimento dele. Por quê? Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Então, essa escritura é clássica, né? Pertinente, e ela é sempre didática.
Porque Jesus foi a perfeita materialização do sofrimento humano. Ele tomou para si as dores físicas, psicológicas, emocionais, existenciais. Por isso que Jesus ele entende a essência do sofrimento, porque ele passou por tudo isso. E por isso que o argumento egoísta não é páreo ao sofrimento de Jesus. Ele carregou em si todas as mazelas e dificuldades que um ser humano poderia ter. E ele assim sofreu para resgatar todo aquele que nele crê. Portanto, ele sofreu por amor à humanidade. E a gente já se encaminhando para o final, por que Deus permite, por exemplo, pessoas com deficiência, a gente pode pensar? E aí, essa escritura de João 9 é fantástica, porque está lá os discípulos, eles chegam com Jesus e os discípulos perguntam, olha, tem um cego de nascença lá, né? E eles perguntam, quem pecou aqui? Foi ele ou foi os seus pais? E aí o que Jesus responde? Ninguém pecou. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha que fantástico isso. Ele nasceu cego de nascença, não é por pecados de pais ou dele, mas para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, o sofrimento dessas pessoas serve para que a gente possa ver a glória de Deus. E em que sentido você pode estar pensando? No sentido de, a gente ajudar essas pessoas. Por quê? Pensa no argumento egoísta. Ah, só eu sofro. Não, opa, tem aquele cara com deficiência. Eu vou fazer o quê? Vou ajudar ele. O que me vem na mente aqui, eu não coloquei nos slides, mas, por exemplo, é Mefibosete, que é um dos filhos de Saul, que ficou paraplégico. Quando Davi toma posse do reinado, Saul já tinha morrido, ele pergunta lá para os seus conselheiros, existe alguém da família de Saul que eu possa ajudar? E aí ele descobre, e um dos conselheiros fala assim, existe um, que é Mefibosete, mas ele é aleijado. Então, ele já fala que existe esse cara, mas também já argumenta que, mas, sei lá, não é ninguém. E Davi, nada disso. Eu vou lá e vou servir esse cara. E mesmo Mefibosete até fica, assim, abismado, porque, como assim? Eu sou um cão, ele diz isso. Eu sou como um cão para você me tratar dessa forma, né? Tão bem. E Davi trata super bem, come na mesa do rei. Então, por que no final Deus permite essas pessoas? Porque ele quer ver isso de nós. Ele quer ver a gente saindo do nosso egoísmo e manifestando a sua glória através dessas pessoas. E aí, qual é a finalidade do sofrimento? Para a gente já ir encerrando, né? Por isso que a gente tem que pensar que a razão do porquê o Deus bondoso permite sofrimento faz sentido. Porque Deus está preocupado o quê? Na salvação de todos. Para aqueles que estão longe e não querem saber de Deus, ele é paciente e misericordioso, esperando o quê? O arrependimento das pessoas, conforme ensina lá 2 Pedro 3, 9. E aí, a gente pode, então, entender esse lado das pessoas de forma geral e, lógico, o sofrimento dos fiéis. Então, por que os fiéis sofrem? Por que a gente sofre como cristão? Porque a gente pode pensar no teste de fidelidade. Então, a dor, ela nos promove isso. E aí, por isso que, em síntese, finalizando essa aula, o sofrimento, ele modela o nosso caráter, o sofrimento, ele quebra as nossas barreiras egoístas, o sofrimento nos torna íntimos de Deus, e o sofrimento nos santifica, conforme diz Hebreus 12:10. E aqui é interessante porque, aí eu finalizo mesmo, né, já que eu estou falando muito, o sofrimento, ele nos torna íntimos de Deus, ele quebra as nossas barreiras egoístas. Eu tenho passado um pouco por isso. Eu acho que, de certa forma, a pandemia, ela revelou muitas coisas para todos nós. Eu acho que ela causou traumas, enfim, problemas que a gente vai ainda colher, a gente vai ainda tentar entender o porquê disso. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho aprendido muitas coisas. Tenho aprendido que eu não sou um cara bonzinho que eu acreditava. Na minha cabeça, eu sou um cara bonzinho, diplomático, aquele cara que todo mundo gosta, que, sei lá, cumprimenta todo mundo e assim por diante. Na minha cabeça, eu sou esse tipo de cara. Mas aí, quando eu vejo, na realidade, quando eu vejo as evidências, opa, talvez eu não esteja sendo esse cara bonzinho. Por quê? Eu sou um cara que toma, às vezes, muitas responsabilidades, porque eu quero ser um cara bom, eu quero ser um cara honesto, eu quero ajudar as pessoas. Mas, no final das contas, quando a responsabilidade é muito maior do que eu imaginava, o que acontece? Eu meio que fujo, eu evito as coisas. E o que isso demonstra do meu caráter? Que, no final das contas, eu estou sendo egoísta, porque eu quero que um terceiro venha e interceda por mim. Então, aquela ideia de que, opa, você é um cara bonzinho,
não é exatamente isso. E o que isso causa em mim, particularmente? Ela causa uma dor muito grande, porque é aquilo. Eu tenho um ideal que eu sou bonzinho. E aí, quando eu enxergo que eu não sou, eu fico muito mal. Eu fico me sentindo muito culpado, muito frustrado. E aí eu estou percebendo tudo isso. Então, seja na questão de como eu gerencio as minhas finanças, como eu gerencio as finanças aqui da Rap, seja com relação a relacionamentos, que eu coloco um peso muito grande em questão de namoro, como que vai ser isso. Então, assim, a coisa fica muito pesada. E sem contar no próprio relacionamento com Deus. Porque, na minha visão, se relacionar com Deus é um relacionamento intelectual. Então, eu vou lá, eu vou ler várias bíblias diferentes, eu vou em vários comentários, e assim eu estou me relacionando com Deus. Mas, no final das contas, o que Deus está mostrando? Que barreiras que ele quer quebrar do meu egoísmo? Ele quer quebrar isso, ele quer que... Não, às vezes é bom louvar, né? Às vezes não é só bom ficar lendo livros. Às vezes é bom você louvar, às vezes é bom você orar mais, às vezes é bom você jejuar mais, às vezes é bom você passar em tempo de solitude, ficar lá em silêncio, tentando ouvir Deus. E não só simplesmente pensar, uau, Deus, universo. Não, às vezes a coisa é muito mais simples. Porque Deus, que é isso? Mas ele vai quebrar essas barreiras. Essas são as minhas barreiras egoístas. Querer ter o domínio financeiro, coisas que eu estou percebendo na prática que eu não tenho domínio assim. Eu falei, rapaz, o negócio é complicado mesmo. Hoje eu entendo mais os adultos, né? Já vou fazer o 3º ano de Rap aqui, eu estou percebendo que, rapaz, esse negócio de conta... Agora eu entendo porque que as pessoas, os adultos, ficam tão assim, perturbados com isso, porque realmente perturba. Mas perturba por quê? Porque eu não estou pedindo conselhos, porque, sei lá, não estou vendo com outras pessoas, não estou sendo humilde, e aí eu sofro por quê? Porque eu estou seguindo o meu próprio egoísmo, eu estou seguindo o que eu acho. E no final das contas, isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar dor. Então, colocar um peso muito grande em relacionamentos, como que vai ser namoro, se devo namorar, isso ou não, nossa, vai quebrar. Por quê? Muita coisa pesada, e Deus quer que a coisa seja leve. E aí a mesma coisa no próprio relacionamento com Ele. Deus não quer que eu seja esse cara apenas intelectual, que vocês estão vendo aqui, porque muitos de vocês podem estar pensando isso, nossa, o Luiz leu um monte de livro, não sei o quê. Sim, eu li muita coisa, mas eu não quero ser esse cara chato que às vezes pode parecer, né? Eu quero ser esse cara simples, esse cara que vai lá, você vai cumprimentar, a gente vai conversar, e assim por diante. Então, Deus, no final das contas, faz isso, ele quebra a barreira. Ele vai quebrar todo tipo de coisa que está nos impedindo de nos aproximar dele. E por isso que o sofrimento faz sentido. Porque ele modela o nosso caráter, ele quebra as nossas barreiras egoístas, que aí todo mundo tem, e aí precisa ser refinado, precisa ser tratado. O sofrimento faz o que a gente se torna íntimo de Deus. E o sofrimento nos santifica. Por isso que essa escritura de Hebreus 12 é fantástica. Eu não coloquei aqui, mas depois vocês podem ler, porque é isso que o sofrimento faz com nós, e é isso que Deus quer. Então, se a gente conhece essas coisas, se a gente consegue compreender os céticos, como que eles pensam, por que eles pensam assim, se a gente consegue entender como que o mundo natural funciona, se a gente consegue compreender como os argumentos egoístas, eles não fazem... Lógico, a gente tem que compreender, a gente tem que considerar, ter misericórdia, mas Jesus sofreu pra caramba. E Jesus, ele resume todo o sofrimento. E por isso que a gente, se entende essas coisas, a gente consegue combater e fazer apologética. Fazer isso. Tem as questões, as pessoas perguntam para vocês, mas aí, tem essa escritura de Abacuque sobre o sofrimento. Tem? Por que a gente sofre? Por que cristãos sofrem? Tem essa escritura de Hebreus e assim por diante. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu passei muito tempo aqui, mas fica agora aberto às dúvidas. Dúvidas, comentários, críticas, qualquer coisa. Boa noite. Meu caríssimo Jean. Cá estou eu. Prazer estar com vocês. Eu gostaria só de fazer uma observação muito importante. A gente sabe que a apologética é uma das
das 5 grandes áreas da teologia, aí, teologia sistemática, bíblica, a filosófica, que é a apologética, a histórica e a pastoral. E, muito embora a teologia apologética ela seja fundamentada na ideia da razão, e, obviamente, ela busca questões filosóficas, ela parte de uma junção das escrituras, da compreensão das escrituras, com sistemas filosóficos para defender aí as ideias que a gente percebe nas escrituras sagradas. E tudo isso é muito valioso, é extremamente importante, e é, de certo modo, atraente também para aqueles que não conhecem a fé cristã. Porém, tem um detalhe importante. Uma mente não transformada pelo Espírito Santo, um coração não regenerado, ou, nas palavras de Ezequiel, um coração que não deixou de ser de pedra e não foi transformado por um coração de carne, que Jesus explica isso melhor em João 3, torna a pessoa completamente incapaz de viver essas verdades que são compreendidas pela razão. A razão pode até dar conta, em algum sentido, mas para causar transformação prática mesmo, é só a ação do Espírito Santo trazendo essa transformação. Então, é muito interessante a gente lembrar dessa junção desses 2 pontos aí. Mas adorei, cara, achei excelente. Obrigado por ter me convidado para participar e poder ouvir. Felizmente ficará gravado, então certamente eu ouvirei de novo. Ótimo, muito bom. Demais. Obrigadão, gente. Deus abençoe vocês. Valeu, Jean. Jean é um amigo meu, a gente começou a estudar a Bíblia, mas depois ele foi, tá na presbiteriana, eu acho, né, Jean? Não sei se é isso mesmo. E aí chamou para o casamento dele, então é um cara super parceiro e cabeçudo na teologia, muito cabeçudo. Ainda bem que você não fez uma pergunta difícil, mano. Obrigado. Tá me ouvindo? Grande sol, tô ouvindo. Beleza. Eu achei muito interessante essa origem que você falou sobre David Hume. Sabia nada sobre isso. Obviamente, você manda ver filósofos e toda essa questão filosófica e histórica. Eu queria saber, eu não sei se você sabe sobre isso, mas uma coisa que eu já li é que aquele terremoto em Lisboa fazia muitas pessoas pensarem sobre essa questão de sofrimento, né? Eu não sei se vocês sabem como isso afetou os filósofos do iluminismo, mas parece que isso foi um momento divisor de águas, não literalmente, porque tinha um tsunami também, mas também para essa questão de sofrimento. Você sabe um pouco sobre isso? Você pode explicar como isso afetou essa questão de como as pessoas pensaram? Essa questão do terremoto, ela aconteceu lá em Portugal. Agora eu não me lembro qual foi o ano, mas o pensador que questionou sobre Deus aí foi um cara chamado Voltaire. Então, ele foi lá, e por que ele questionou? Porque quando aconteceu o terremoto, muitas pessoas estavam numa igreja e todas morreram praticamente. E aí ele faz essa questão: onde que estava Deus quando aconteceu o terremoto? Porque se Deus está nos templos, se Deus está nas igrejas, então naquele momento ele estava, né? Porque ele deixou todo mundo morrer. E aí começa essa questão de: será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus está se importando com os seres humanos? Porque no caso do Voltaire, a questão vai ser se Deus está se importando. Se Deus... que a gente pode pensar também, talvez aqueles cristãos ali estavam sendo desobedientes, coisa assim, e Deus, né, liquidou todo mundo. A gente pode pensar isso, né? Não sei, mas na cabeça do Voltaire, naquela época, não, Deus não está se importando com as pessoas e nem com seus feitos. Então imagina, se eu, que já tenho alguma dúvida sobre Deus, eu não vou mesmo, porque ele matou todos os seus fiéis,
como é que eu vou seguir esse Deus aí? Sem chance. Mas acho que realmente o ponto, e é o que eu vou falar na terceira aula, que foi o divisor, foi um pouco dos métodos matemáticos do René Descartes, que é um outro cara também ali contemporâneo, ele vai escrever o Discurso do Método, e aí ele vai falar disso, que é a questão cartesiana, né? É interessante, porque o Descartes ele não vai falar que Deus não existe, mas o método dele vai influenciar muitas pessoas a acreditar que Deus não existe. Por quê? O método dele é científico. Ele vai... Como que a gente, a partir de métodos matemáticos, a gente pode comprovar as coisas como elas existem? E aí, será que através da matemática, sei lá, Deus existe? Essa foi uma questão posta. Então, todos esses caras aí, David Hume, Voltaire, René Descartes, aí depois vários outros, como Kant, eles vão passar a questionar Deus e aí vai começar a ver essa separação de que, em primeiro lugar, pensando com Voltaire, Deus não está nem aí para os fiéis. Então, se eu já não creio nele, eu não vou mesmo para a igreja. Segundo, a ciência está começando a explicar coisas. Por quê? Antes o terremoto era o quê? Deus tremeu a terra, sei lá. Deus tremeu a terra. Agora não, a gente entende que, opa, tem placas tectônicas que estão se batendo. Agora a ciência consegue explicar algumas coisas. A ciência consegue explicar o clima. E assim por diante. Então, essas coisas foram meio que minando o pensamento de Deus, que vai chegar até aquela frase famosa do Nietzsche, que é Deus morreu. Por quê? O que Deus morreu? Nietzsche matou Deus? Óbvio que não. O que morreu foi o pensamento de Deus na sociedade ocidental europeia. Então, a sociedade ocidental europeia ela não vai mais pensar que Deus está aí e Deus está transformando o mundo. Não. O mundo, mais uma vez, é frio e cruel. Ele é o que é. O que a ciência tenta fazer é explicar porque as coisas acontecem. Simples assim. Não tem Deus, não tem esperança. É você viver com os seus recursos. Então, eu acho que eu não sei se eu consigo responder, mas é um pouco disso, né? O Voltaire, ele está pensando lá com os céticos, de que, opa, se Deus fez isso com os seus próprios fiéis, então melhor nem seguir. E aí vem a ciência e começa a comprovar coisas que a Igreja Católica, enfim, a Igreja Protestante não estava conseguindo responder, então descarta mesmo de vez, né? Deus não está nem aí para os seus fiéis, por quê? Porque ele nem sequer existe. Então, é um pouco mais ou menos isso, mas aí eu vou falar isso mais elaboradamente na terceira aula. Posso falar um pouquinho aqui? Bora lá, Alex. Então, jovem, queria te agradecer aí pelo teu trabalho aí, a preparação. Eu viajei aqui te ouvindo, anotando, refletindo. E gostei também do comentário do Jean, né, que eu resumiria, por mais que a gente tenha ótimas explicações, até para o sofrimento, as explicações não são suficientes, né? Tem que ter Deus, tem que ter o relacionamento com Deus, porque não são as explicações que nos transformam, né? O relacionamento com Deus, eu acho que seria um bom resumo aí, juntando a tua aula e o comentário do Jean. Muito obrigado aí. Eu fico aqui aguardando a próxima. Um abraço. Valeu, Alex. Eu que agradeço. Valeu, Alex e Jean. Luiz, queria te agradecer também aí por preparar, trazer tudo isso aí para a gente. E é interessante, né, todos os comentários também e as percepções, né? A gente acaba interpretando as coisas que nos vêm, né? Sejam coisas que a gente acha boas ou aquelas que a gente acha ruins, né? Tipo Voltaire, né? Interpretando um terremoto, ou cada pessoa hoje no mundo, né? Interpretando uma pandemia. Isso a interpretação é feita muito de acordo com os pressupostos, né? De cada um, a visão de mundo de cada um, né? Mas enfim, e isso nos leva a resultados diversos, né? Então, isso é importante, né? A gente cuidar das nossas crenças, né? Do que vai alimentar e do que vai gerar, né? No nosso coração. Mas eu queria te fazer uma pergunta mais em nível pessoal e da sua experiência, né?
Porque você faz parte aí de uma... Eu achei muito engraçado quando você falou, né, dos adultos, né? Porque para mim você é um adulto, né? Então, quando os adultos... mas você faz parte de uma outra geração, né? E convive, né, no meio de jovens, né? Que está aí nessa faixa etária sua, né? A impressão que eu tenho, né, é que é uma turma que demora mais, talvez, né, a amadurecer, isso em comparação a décadas e décadas atrás, né, em gerações passadas, e que, no geral, né, na sua maioria, não está muito preocupada com essas questões existenciais, né? Mas eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que é a sua experiência na faculdade, você, talvez na parte das ciências sociais, né, mais na parte das humanas, você consiga dialogar mais com as pessoas nesse sentido, né, e tratar de pontos espirituais até, mas no geral, assim, você convive com pessoas que são interessadas em questões sobre a vida, como essas questões sobre sofrimento, né, que a gente debateu hoje aqui? Não, ótima questão, porque me fez lembrar naquele termo chamado nem-nem. Não sei se vocês já ouviram falar, geração nem-nem, que é nem trabalha nem estuda. Então, o que acontece com essa galera? Essa galera está no Brasil, ela está crescendo, ela já fez mais de 18 anos, já passou dos 18, está lá, sei lá, está nos 20, 23, 25, sei lá, está nos 30 anos, o cara não sai da casa dos pais. Aí imagina, o que esse cara... Aí você vai fazer a pesquisa, né? Esse cara sabe fazer, sei lá, um arroz e feijão, sabe fritar um ovo? Muitas vezes não sabem. Então, isso é muito doido, porque, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu venho de uma família muito simples. Meus pais, lá do Nordeste, da Paraíba, meu pai, ele conseguiu fazer ainda o ensino médio todo, mas minha mãe, ela só fez até a 7ª série, se eu não estiver enganado. Então, meu pai é um porteiro, minha mãe é uma empregada doméstica, então, assim, gente muito simples. Gente muito simples. Mas o que aconteceu? Mesmo eles sendo muito simples, eles sempre deram tudo de mim para o meu irmão. Então, nunca faltou nada para nós. Mas hoje, morando na República, agora vão fazer 3 anos, o que eu enxergo? É que eu não aprendi coisas muito básicas, tipo, sei lá, lavar a própria roupa, sei lá, colocar o lixo para fora. Aí você lidar com coisas talvez mais complexas, né? Que é lidar com o seu salário e pagar as contas. Porque meu pai dava mesada, né? Se é moleque, você vai comprar bala, você vai comprar doce. Então, não é criado um espírito de responsabilidade, você lidar com as coisas. E essa sociedade, ela sofre muito com isso. Eu percebo, até de certa forma, com a minha irmãzinha. Eu tenho uma irmã de 6 anos, e é muito interessante, porque realmente ela cresceu nessa geração de celulares. Então, ela tá lá, vendo a Peppa Pig, sei lá, tá qualquer coisa ali, né? E o que acontece? Quando ela tá necessitada de algo, ela fala em monossílabos. Então, eu quero mamar, água, comida. Ela só fala... Eu fiquei imaginando ela ali, aí já fazendo uma análise sociológica, né? Eu fico imaginando... Ela, quando crescer, vai ser terrível. Por quê? Porque na cabeça dela, tudo é instantâneo. Porque nesse mundo que a gente vive, tudo é instantâneo. Então, se você não tem comida, sei lá, você chega no iFood e pega. E você vai esperar uns minutinhos, mas as pessoas não querem nem esperar, as pessoas já querem pedir teletransporte e vai, né? Já come. E aí eu fico imaginando isso, parece que, embora a ciência ela tenha nos ajudado e nos facilitado em muitas coisas, porque é inegável isso, ela também gerou uma coisa, tem gerado uma coisa muito interessante, que é essa perca das responsabilidades. Eu acho que ela tem gerado muita... sei lá, as pessoas estão estagnadas. Certas dificuldades que gerações anteriores tiveram, hoje elas têm mais facilidade, elas não conseguem lidar com isso. Eu sou uma prova disso, e onde eu circulo também. Porque na USP é muito interessante isso. As pessoas, sei lá, os estudantes não sabem onde fica o bandejão, por exemplo, os calouros, por exemplo, né? No começo. Não sabe pegar o celular, entrar no site e ver onde fica o negócio. Não sabe lidar com muitas das suas emoções, não sabe lidar, enfim, com diversas responsabilidades básicas. Porque eles tiveram muitas coisas, sei lá, sempre tiveram comida, sempre tiveram a roupa limpa, nunca pensaram em, opa, eu preciso me esforçar para fazer minha comida, para arranjar minha comida. Então,
fica uma coisa muito assim, aquilo que um outro sociólogo vai falar, que é esse mundo líquido, né? Porque as coisas são fluídas, nada parece duradouro, e aí essas pessoas têm sofrido. Por quê? Elas enxergam que tem defasagens, estão percebendo que, sei lá, às vezes trabalhar demais, coisa assim, está afetando a mente delas, está afetando a emoção. Mas por quê? Não foram lidadas com coisas, talvez, lá atrás, né? Porque os pais deram de tudo, e não é errado isso, mas, ao mesmo tempo, acho que não criaram outras coisas, que vamos ensinar alguma coisa para essa molecada, né? Isso me vem até agora a imagem de Jesus, né? Porque José, lá, carpinteiro. Então, ele já vai, vamos ensinar Jesus aqui a ser carpinteiro. O Salomão sempre fala isso. Quando ele era moleque, os pais dele, mesmo jovem, quando ia cozinhar, dava alguma coisa para o Salomão para ele saber cozinhar, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa, que é bem básica, já nos ajuda muito, mas a nossa sociedade, com a facilidade da tecnologia, fez com que certas responsabilidades demorassem muito. E aí, é aquilo, né? Faz 18 anos, nem estuda, às vezes nem trabalha, fica lá com os pais, e aí, que responsabilidade vai ter uma pessoa dessas? Eu acho que é muito difícil. Então, não sei se responde um pouco da sua questão, mas é um pouco dessa complexidade desse mundo, né? Legal. Eu acho que a Clementina queria fazer uma pergunta também. E acho que o que o Salomão aprendeu foi fazer café, né? Desde Isso é verdade, isso é verdade. Ai, Deus. Então, Luiz Felipe, né? Muito obrigada. Eu quero, na verdade, agradecer, porque eu percebo que a minha fase é anterior à dúvida. Sabe quando você fica assim, tão chocada com as informações, você não sabe nem formular uma pergunta, né? Sim, sim. Eu estou exatamente nesse estágio, então eu pretendo ver essa aula de novo, né? E assim, porque o sofrimento é uma coisa que, falando por mim, é muito difícil de você lidar, né, com o sofrimento quando ele te atinge ou quando você vê o sofrimento atingindo as pessoas de maneira brutal, né? Então eu sinto que eu tenho a tendência a querer excluir Deus desse cenário aí, né? Tipo, Deus não tem nada a ver com isso aqui que está acontecendo, né? Mas na sua finalização, quando você fechou, você falou que dos propósitos do sofrimento é romper barreiras, né? E eu acho que é, de fato, uma coisa que ele faz com perfeição, né? Como a gente se torna muito mais acessível, né? Se a gente não se rebela contra, né, o sofrimento, ele vai trazer esse fruto mesmo de romper as barreiras, de nos aproximar mais de Deus e também das pessoas e produzir empatia, né? Exato. Quem sofre entende o sofrimento do outro, né? E tem aquela tendência de oferecer seu próprio ombro para acalentar a dor do outro, o sofrimento do outro, né? Eu acho que nisso a gente se torna um pouco mais como Deus, né? Mais amoroso, né? Nessa questão. Mas eu quero muito agradecer, viu, Luiz? Eu vou rever essa aula aí e com certeza na próxima eu trago dúvidas dessas. Ótimo, muito bom. Obrigada. Aguardo as perguntas, hein? Tá certo. Alexandre? Isso. Ô, Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela aula. Eu sou aqui de São Paulo, né? Para quem não me conhece aí. E obrigado pelo coração aí, né? Que nem a irmã falou aqui, que você estruturou legal. Eu vi os slides. Eu não vi toda a sua aula porque eu estava na igreja em casa e terminou 8 e alguma coisa. E assim que terminou a igreja em casa, eu entrei, então peguei um pouco... você já estava lá na frente. Legal. Mas eu queria saber sua opinião, se você acha que tem alguma relação entre o sofrimento com a ira de Deus, né? Uma questão assim mais espiritual, né? Até eu vejo que você é uma pessoa que você lê bastante, que você tem um bom conhecimento, uma boa didática aí, né? Se você fala de uma forma bem esclarecedora. Então, eu queria saber sua opinião, aprender com você um pouco qual a relação do sofrimento humano com a ira de Deus, né? E, mais uma vez, muito obrigado aí, meu irmão. Valeu mesmo. Perfeito. Não, muito bom. Eu que agradeço.
essa questão é boa porque me faz lembrar uma escritura que eu citei aí, que é 2 Pedro 3,9. Porque lá, Deus está esperando, Deus, ele é misericordioso. Então, Deus, ele demora para se irar. Deus demora muito para se irar. As coisas vão acontecendo, por isso que aquela escritura de Abacuque, se você for ler o livro, você entende um pouco disso. Porque está havendo uma maldade em Israel. O povo se rebelou, o povo não está seguindo as leis e assim por diante. E Deus demora muito para fazer alguma coisa. E aí Abacuque vai lá e pergunta, poxa Deus, você não vai fazer nada? Aí, não, pode deixar que eu vou fazer uma coisa, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar assassinos para assassinar esse povo. E aí o cara fica doido, né? O cara, como assim? Deus vai fazer justiça com injustos, né? Com pessoas que não deveriam... E aí dá uma bugada lá em Abacuque. Mas é interessante isso, porque no final das contas, Deus ele demora para se irar, porque ele espera o quê? O arrependimento das pessoas. Mas vai chegar um momento, e aí eu vou falar isso na segunda aula sobre o inferno, que é a próxima da semana que vem, que no final das contas, a morte ela vai existir como uma espécie de câncer. Então, o câncer ele começa lá, ele é pequeno, mas ele vai se espalhando, até que chega um momento que ele mata o corpo. E aí, de certa forma, o que acontece? Deus, ele demora para se irar, mas quando acontece isso, é porque já estava no limite. E aí precisava de alguma resolução. E aí, muito provavelmente, a ira de Deus é para resolver pessoas ou povos, enfim, pelo menos se for pensar nas escrituras do povo hebreu, principalmente, para fazer uma justiça, visto que aquele povo só ia piorar. Então, por isso que o povo foi para o exílio na Babilônia, sofreu tudo que sofreu. Porque Deus demorou muito. Quantos reis que não passaram, desde Davi? E Deus, lá, já tinha as leis, mandou os profetas, os caras não se arrependiam. Às vezes vinha um rei bom, mas aí não era tão bom assim, e aí vinha outro aqui, e aí depois piorava. E aí, no final das contas, o que Deus faz? Qual que é a resolução de tudo isso? A minha ira já chegou no limite. E aí, eu vou acabar de vez com isso, por quê? É acabando com isso que eu vou, de alguma forma, salvar vocês. Então, às vezes pode ser uma coisa meio complexa, né? Toda essa questão da ira de Deus, mas eu penso um pouco nisso, que a coisa é como um câncer. Se você identifica logo no começo, você consegue lidar. Agora, quando ela se espalha e pega todo o corpo, vai haver uma morte. E aí é a ira de Deus. Deus demora muito, muito para fazer alguma coisa. Mas, quando acontece, é porque era necessário. Senão, a situação só ia piorar e poderia pegar outros, né? Ia afetar outras pessoas. Então, mas é uma coisa que eu vou tratar um pouquinho mais na segunda aula sobre o inferno. Vai ser bem interessante. Não sei se respondeu um pouco também a sua questão, né? Não, muito obrigado. Clareou bastante. Ótimo. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Muito bom. Valeu, Ale. É isso, então, Sérgio? Isso aí, Luiz. Acho que só o Brunão queria falar algumas coisas para a gente fechar. Ah, tá. Tá bom. Não, beleza. Viu, Luiz? Muitíssimo obrigado por essa aula. Realmente, esses temas que você está trazendo para a gente nessa semana, sofrimento humano. Na próxima aula você vai falar de inferno. Nós já estamos imaginando como que a gente pode conversar com o cético a respeito do inferno. Na outra aula você vai falar sobre ciência, né, como que a nossa fé dialoga com a ciência e as tensões que existem aí, sendo que muitos dos cientistas não creem em Deus. Então, eu te agradeço muito pela preparação de tudo isso. Realmente é um material muito rico, nos prepara, nos ajuda. E eu gostaria de agradecer por essa aula. Eu acho que ela foi muito interessante, trazendo esses argumentos contra a fé, esses posicionamentos que vão de encontro à existência de Deus, à natureza de Deus, aos propósitos de Deus. E é interessante porque, pelo menos diante
dessas nuvens de argumentos, o que me ajuda muito a organizar as minhas ideias, de fato, da maneira mais simples, é olhar para o exemplo de Jesus. Como você disse, eu acho que ele é uma resposta para o sofrimento humano. Ele realmente é uma resposta para o egoísmo humano, como você trouxe, né? E ele pode ser até uma resposta para as catástrofes e para os desastres que podem acometer a vida do ser humano, porque ele de fato sintetiza toda a experiência humana. Mas por ser divino, nós temos a revelação profunda do seu amor, e é nesse amor que nós somos compelidos e que a gente encontra a razão da nossa existência, de fato, numa relação íntima com Deus. E eu acho que você trouxe todas essas questões para a gente refletir hoje. Eu sou muito grato, porque a gente precisa se preparar cada vez mais para dar testemunho da nossa fé, desse Deus maravilhoso de amor que veio até nós e nos conquistou por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Então, muitíssimo obrigado, Luiz. Obrigado a todos que participaram. Realmente, cada comentário, cada observação foi muito valiosa, e nós esperamos todos vocês na próxima quarta-feira para que a gente continue esse diálogo e continue aprendendo mais como defender a nossa fé por meio da apologética. Muito obrigado a todos. Amém. Isso aí, Brunão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite.